Olá, pessoal, meu nome é Larissa Balan e agora eu também sou FAP. E eu tô aqui hoje para apresentar para vocês um novo projeto da FAP que vem acompanhado de um timaço que vai integrar aí os cursos de business e pós-graduação. E você que já é aluno da FAP, que foi aluno da FAP, que conhece a FAP, você tem que ficar ligado com a gente e ver todas as novidades que estão para acontecer. E para dar uma introdução nessas novidades e mostrar para você, a gente criou o Spoiler da Aula, que é um podcast que você vai acompanhar com a gente, possivelmente mensalmente, e você vai ver várias pessoas que são experts nos assuntos que vão ser quentes aí no mercado, para sua profissão, para sua carreira e nas empresas que você está trabalhando, administrando por aí. E para fazer esse primeiro episódio, é claro que eu tinha que vir, né, com um time de primeira categoria para contar um pouco sobre inteligência artificial para vocês e como essa ferramenta vai mudar a sua vida, o mercado, tudo que você está fazendo hoje aí no teu dia a dia. E para fazer isso, esse trio Parada Dura aqui vai me ajudar, né, a contar um pouco para vocês. E a gente vai começar pedindo para eles se apresentarem, porque daí eu acho que fica mais fácil para vocês conhecerem um pouquinho. Vamos começar por você, Roberto? Pode Vamos ser. contar pro pessoal quem é o Roberto Michelin? Pode ser, claro. Então, tá bom. Queria dizer que é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, dividir essa mesa aqui para falar de um assunto que eu acho que interessa a todo mundo, né? Uhum. De empresários, as crianças hoje se interessam por esse tema, faz parte da nossa vida. E eu tenho vivido a inteligência artificial desde que eu ingressei na minha graduação, isso já faz bastante tempo, né? Uhum. Dizem que não é para contar, mas desde 96, né, eu tenho uma interface com a inteligência artificial, não era nesses moldes que a gente tem hoje, não era de IA generativa que a gente estava falando, mas a minha história com IA é bastante longa, principalmente na área de controle, na área de busca e otimização. Então fiz bastante coisa e sempre acreditei. O que faltava eram recursos computacionais, né? Que a gente vai falar sobre isso aqui hoje, sobre essa nova onda da IA, por que ela chegou com tanta força, né? E nesse momento, né? Acho que eu entendi lá atrás que isso ia funcionar, que ia ser... E acreditei e empenhei até o meu mestrado nisso, né? Fiz um mestrado em inteligência artificial na Unicamp, isso lá nos anos 2000 ainda, né? Com recursos computacionais bastante limitados para aquela época, mas que já demonstravam, né, a possibilidade de uso efetivo dessa ferramenta. E aí, quando ela surgiu agora com essa roupagem, né? A gente está falando de IA generativa, e entrou nos bolsos de todo mundo aí, né, entrou silenciosamente, também a gente vai falar um pouco disso. Eu entendi que a gente ia viver aquela era para a qual eu tinha me preparado, talvez até sem saber muito disso, né? Mas foi aquele chute certeiro, né? Acho que esse é uma coisa que hoje me traz muita satisfação. Saber que eu acertei o que fazer há muito tempo atrás, que não é de um dia para o outro. Né, Conseguiu antever o cenário. A gente tinha essa perspectiva de que, primeiro, que a computação ia mudar o mundo, né? O computador ia ser a ferramenta do trabalho e tudo isso, mas que a inteligência das máquinas, né? O que a gente poderia chamar de aprendizado de máquina ali, seria um novo passo para um ambiente, uma estrutura, uma infraestrutura computacional que já estava estabelecida. Então, eu gosto muito dessa área e estou aqui hoje, né, como parceiro da FAP aí, para a gente falar desse curso que já me deixou bastante entusiasmado, ansioso para ver a coisa acontecer. Pois é, e só ganha quem participar com a gente, né? Claro. Que bom. Então, estão vendo, né, gente? Trouxemos aqui um expert para falar para vocês. Mas continuando, para eu né, somar nesse time e me ajudar aqui com perguntas, respostas, nesse bate-bola, essa troca, vamos apresentar Fábio. Fábio, se apresenta para o pessoal. Conta quem é você, Fábio. Legal, Larissa. Bom dia. Quero agradecer aí o convite. O Fábio é um mero estudante. Sou o Fábio Michelin, um mero estudante, né? Executivo da FAP já praticamente 25 anos, desde da sua fundação. E estou muito feliz e muito curioso para aprender com o mestre aqui, o mestre Roberto, e falar um pouco dessa tecnologia que chegou para ficar, né, Roberto? Chegou para ficar. E só quero agradecer a sua presença e vamos que vamos. E não podia faltar essa figura carimbada na FAP. Quantos anos de FAP, professor? 21 anos. 20 anos. Então se apresenta para o pessoal. Quem ainda não conhece o Paulo Pavolac vai conhecer agora. Pois é. Olá, pessoal. Bom, primeiramente é uma honra muito grande poder participar desse bate-papo com vocês. Paulo Pavolac. Hoje estou diretor acadêmico executivo da FAP. Também sou advogado já há vários anos. E também estou curioso aqui para saber, né, para dar start nessa vibe aí,
Posso dizer hoje que eu sou praticamente viciado, viu, Roberto? Nessa questão que envolve a inteligência artificial, eu não vivo mais sem ela. Quem não é? E eu tenho medo, porque esses dias eu vi um memezinho dizendo que a máquina segurando, tipo aquele filme Exterminador do Futuro, a máquina segurando um ser humano assim, e a outra falando assim, não, deixa isso daí quieto, porque isso aí falava, por favor, obrigado. Seja educado, né? Seja educado. Exatamente. Mas realmente é algo que, principalmente na parte empresarial, né? Realmente quem não estiver acompanhando, pelo que a gente nota, pelo que a gente percebe, você pode dizer melhor, sim, vai ficar fora do mercado em breve, né? Porque as ações hoje são muito mais rápidas com o uso da inteligência artificial, pelo que a gente percebe. Sim. Mas estou curioso para esse bate-papo aqui. Muito obrigado pela oportunidade, Larissa. Imagina, foi um bom time, né? Pra gente desvendar e desmistificar essa inteligência artificial, né? Temos aqui a instituição enquanto empresa interessada em fazer isso e o viés acadêmico, que não podia deixar de aparecer aqui, né? Enquanto instituição de ensino. E fora isso, todo mundo é profissional, tá no mercado também, com as suas empresas, né? Sim. E a gente tá vendo todo esse movimento da IA acontecer. Todo mundo precisa de uma receita de bolo em casa também para usar a IA, né? Também. Como consertar o carro quando ele falha. Como consertar o carro, aconteceu aí. Né? Trocar um equipamento que não tá funcionando. Pois é. E tentar acertar quem vai ser o próximo Papa. Né? Então vamos lá. Bom, Roberto, então a ideia é que a gente vai fazer essa dinâmica de bater um papo contigo, né? Vamos colocando perguntas. Também vamos ouvir um pouco o Fábio, vamos ouvir um pouco o professor Pavolac, né? Vamos ver aqui o que a gente coloca para os alunos, né? E os nossos futuros alunos, porque eu penso que muita gente depois desse podcast, desse bate-papo, vai se interessar pelo assunto e a gente vai ter uma surpresa aí para contar para o pessoal, né? Mas eu queria te perguntar o seguinte, né? Começando esse papo de IA, você é um cara que vive a IA, tá sempre dentro dela, tá dentro da tua rotina, né? A gente conversando aí antecipadamente, eu sei que até teus filhos já estão, né, no modelo de estudar dentro da IA. Mas eu queria que você me dissesse, se você conseguisse elencar, o que te surpreende ainda hoje no uso da inteligência artificial? Tanto pelas empresas quanto pelos profissionais, né? A gente sabe que você tem andado o Brasil, dando alguns cursos, né, para vários setores. O que você vê, assim, que desde uma coisa básica até uma coisa que é surpreendente, que a IA tem ajudado as pessoas e as empresas e está performando muito? Ó, Larissa, na verdade, a inteligência, isso é muito verdade, a gente tem vivido essa rotina da inteligência artificial, tanto é que, para mim, isso já é um parâmetro como parte do raciocínio, né? A gente, inclusive, entra em questões, às vezes, até de debate, dizer assim, faz isso pra mim, vou fazer aqui com a IA. Mas você não vai nem pensar, não. Eu vou pensar pra pedir pra IA. E ela vai me ajudar a fazer, né? Uhum. Então, isso virou o dia a dia mesmo, explorando as várias ferramentas que surgiram. Todos aí, as grandes LLMs, né? Que são os modelos que a gente usa. Uhum. E o que me surpreendeu, pra falar a verdade, é que a IA, ela fez uma entrada silenciosa nas nossas vidas, sabe? Ela não foi do dia pra noite. Não foi quando a OpenAI ligou o botão e disse, olha, soltei o GPT, que a IA passou a fazer parte da nossa vida. Uhum. Ela passou a fazer parte de um momento onde eu podia interagir diretamente com ela, né? Tirar alguma coisa dela por mim mesmo. Mas as empresas, de maneira geral, e a gente, acabou usando isso sem saber. Quando a gente tinha uma recomendação de um produto na Amazon ou em qualquer outra plataforma, porque alguém tinha comprado aquilo e a gente também poderia gostar. Quando a gente tinha um filme sugerido numa plataforma de streaming, a gente também estava usando inteligência artificial. Quando numa busca você tinha lá os resultados sugeridos para o Google, inclusive um grande susto do Google foi pensar, poxa, vou ficar para trás, né? Houve alguém que lá no começo, e aí é importante colocar isso como o timing para seguir a IA, né? Que é de uma empresa como o tamanho do Google, né? Isso acabou gerando até um certo incômodo para dizer que o Google era o grande buscador de internet, ainda hoje é um grande buscador, mas que no momento em que a IA saiu, ele se sentiu abalado. Por quê? Porque a ChatGPT avançou, né, para cima de todos os seus usuários, se tornou praticamente um canal buscador, porque a resposta ali, eu não precisava ter 100 links numa página para chegar num resultado, ela me trazia o resultado já de uma maneira condensada ali, né, já sintética, inclusive. E aí alguém chegou a cogitar, falou, pô, será que o Google agora vai? Porque, né, tô perdendo o território. Então, essa questão, vamos pontuar essa história do time, né, para você poder alcançar o que a IA tem para te oferecer. E o Google fez bem. Uhum. Porque o Google já tinha a IA, né, que a gente vê hoje, em certa medida. Todas as nossas buscas no Google eram interpretadas por um motor de IA para tentar entender o quê? O contexto. Quando a gente procurava por uma coisa que vinha uma página, às vezes nada a ver, talvez ele não estivesse agindo muito bem.
Mas a ideia era essa, era tipo, eu vou procurar por um microfone, e aí eu dava um contexto e ele trazia a história do microfone, não o microfone para eu comprar. Então, assim, baseado nos teus cookies, né, na tua navegação, baseado numa série de coisas, eu conseguia tentar entender o teu contexto. E, então, assim, ela fez uma entrada na nossa vida e em algum momento a gente começou a ver, por exemplo, cases, por exemplo, inclusive não vou vender a empresa aqui, mas de uma empresa de cosmético. Pode fazer merchan. Não vou vender, não é muito grande já, tá? Mas é paranaense. De uma empresa de cosmético que começou a fazer uma manipulação de perfumes a partir de uma série de critérios que você respondia. Eu respondo aqui do que você gosta. Eu gosto de futebol, eu gosto de cerveja, eu gosto de... E aí a IA chegava a uma síntese final dizendo, perfume que mais parece com você é esse aqui. Na verdade, não era uma fórmula personalizada. Mas tinha nisso. Mas tinha uma ideia de que você encontrasse ali, a partir de uma combinação de várias notas de fragrância, ali uma coisa que fosse mais próximo do que você gosta. Então, assim, a gente tinha muitos experimentos, né? Experimentos aí para você encontrar, talvez, a melhor localização para colocar um comércio. As grandes redes faziam isso, né? Hoje, uma dessas redes faz isso, inclusive, através de análise de dados. Encontrar onde é que é o melhor ponto para eu colocar a minha empresa, né? E aí tem aquelas sacadas geniais, né? Tipo, a empresa, uma grande rede faz isso, gasta milhões de dólares ali para montar o sistema, a outra vai e só abre do lado de onde ela abriu. Cortando o caminho, né? Mas, enfim, a IA fez essa entrada. E a gente já tinha isso. A gente tinha isso em várias coisas. O que aconteceu foi que ela entrou de vez agora, no dia a dia, de uma maneira em que eu posso acionar ela, não ela mais, né, de maneira, talvez assim, escondida, se apresente para mim. E aí você vai ver pessoas usando isso desde para digitar um texto de um e-mail, né? Que eu digo sempre, esse aí é entrar na Ferrari e ligar o ar-condicionado, porque ela é muito mais potente do que isso. Mas a gente vai ver gente que tá ganhando muito tempo. Eu fiz alguns treinamentos, as pessoas, no mínimo, diziam para mim assim, nossa, agora para escrever memorando, eu faço em 3 minutos o que eu levava 3 horas para fazer. Pra escolher, né, vocabulário, palavra. Pra não escrever sem erro, pra dar a entonação que eu queria, do jeito que eu queria. Então, assim, esses dias eu montei um agente para desligamento de uma empresa, né? Pra falar sobre como desligar um funcionário sem gerar passivo trabalhista, né? O professor Paulo que vai gostar disso. Olha lá, vai gostar. E aí o agente, você contava qual era a situação de desligamento e o agente dizia, aqui você tem que tomar cuidado com isso. E eu fiz alguns testes bem... E aí depois a pessoa disse assim, mas isso aí será que é? Eu falei, vou dar um tom aqui engraçado, então. Pedi pra ele responder como se ele fosse um mineiro. E aí ela começou a responder em mineirês, né? Esse cara aí precisa ser cortado logo desse negócio, desse trem, né? Então, ela capta o humor, né? Que então, você assim, pede. se você consegue fazer isso, olha quanta coisa você consegue colocar, né? Vamos dizer assim, em prática. Por exemplo, na área de treinamento educacional, eu fiz muito treinamento para professores de ensino médio, professores de educação básica e infantil. E aí eu levava a ideia assim, vamos contar uma história, porque se a gente tem que contar a história, quanto tempo, professor, se eu pedisse aqui, inventa uma história para contar o que é a internet baseada na história dos 3 porquinhos. Nossa. Eu não ia conseguir, se fosse conseguir de imediato, né? Lógico que ia conseguir, mas de imediato não ia sair. Ia levar muito tempo. Ia levar pelo menos uns 40 minutos, 1 hora para chegar no rascunho, sendo que com a inteligência artificial eu faço isso em 20 segundos. Então, assim, foi muito engraçado que eu me lembro que o exemplo era sobre a Branca de Neve e os 7 Anões. Daí ela dizia assim, olha, a Branca de Neve criou uma floresta de servidores, né? E aí os anões eram o Bit, o Byte, o Cloud. Então ela nomeou os anões todos com termos tecnológicos, né? Então era uma coisa assim que, de maneira que você hoje supre o que talvez a gente tenha de mais problemático na essência humana ali, que é o gap criativo. A gente pode criar, mas a gente, às vezes, para sair daquele momento de inércia a uma produção de um conteúdo, né, interessante, a gente leva muito tempo. E a inteligência faz isso. Dá o start na Eureka, né? Que o pessoal falava, Eureka, criei. Não, ele já dá o start então, ali. E isso acabou entrando nas empresas. Hoje a gente tem... ontem mesmo antes de ontem, estava falando com meu irmão, que é da área financeira, e ele tava falando pra mim, eu tô desenvolvendo um software. Aí eu falei, ele já tinha me perguntado sobre como fazer as coisas, daí ele tava dizendo, não, eu tô desenvolvendo. Como é que você tá desenvolvendo? Eu peço lá no GPT e eu coloco, instalo o que ele pede e tal. E assim, sai. Se você me perguntasse, eu vou dizer que sai. Não é, né? Dependendo do nível da necessidade, ele tem um pouco de noção. Ele consegue fazer um software hoje. Então, olha como as empresas, né, podem ganhar
Antes de ontem, falei com um colega que tá com um negócio, lançamento de um produto. E ele disse, cara, eu contratei uma agência de software, de marketing, mas não me atendeu. E aí, o que você sugere? Eu tô usando uma IA aqui e ela tá me dando todos os posts com todos os textos, legendas, com público, com imagem, faz a descrição da imagem e tal. Falei, cara, é isso aí. Mas me sugere uma IA para gerar imagem. Fiz uma lista de sugestões lá. Então, o que acontece? A gente hoje, ela virou um canivete suíço, né? Em termos de ferramenta. Todas as ferramentas Batman, né? Todas as ferramentas em uma só, né? E aí, a gente não tem necessariamente que ser o especialista mais. Porque a IA é especialista. A gente tem que saber o que pedir para a IA, né? Isso aí é um gap interessante pra gente falar, né? Não sei se o Fábio, o professor Pavolac vai concordar, mas assim, vocabulário, né? Vocabulário é uma coisa muito importante para você trabalhar com a IA, não é? Olha, você está dizendo na construção do prompt. Na construção do prompt. Vamos fazer então o seguinte, o que é um prompt, né? Vamos explicar pro pessoal o que é um prompt. Eu ia perguntar mesmo, porque a gente fala muito prompt vem da linguagem da área de informática, Você né? acabou de me dar um prompt aqui agora, né? Você me fez uma pergunta, o que é um prompt? É um comando. Você me deu um comando de uma pergunta, e eu vou dar a resposta. Então, basicamente, as nossas interações até o momento, e assim, isso tem mudado bastante, né? Porque a gente está vivendo, existe até uma narrativa do Silvio Meira, que é um cara da área de empreendedorismo digital do Brasil, em que ele disse, olha, a gente tinha, quando a IA surgiu, 800 dias para entrar na inteligência artificial. Por que essa brevidade? Porque a velocidade com que a IA constrói a própria IA, os próprios motores constroem a própria IA, é muito grande. Então, se a gente falasse, a gente está falando de coisa há muito tempo hoje, de 2 meses atrás. Faz tempo, 2 meses, né? Então, a velocidade é muito grande. E aí a gente tinha um começo de inteligência artificial, que até hoje se perdura, onde você digitava, né, perguntas ou comandos, e esses são os prompts. Então eu digito um comando. Nossa, é coisa bem de nerd, da tela preta com as letrinhas piscando lá, aquilo lá é um prompt. O DOS aqui, né? Nossa, eu também. Ou as telas de... DOS, agora me senti velha. CD meu 2 Deus. pontos. Então já Mas o Roberto começou a estudar IA quando o MS-DOS ainda era o sistema operacional dos computadores. Já estava virando o Windows 95. Eu acho que ele começou na máquina de escrever na década de 80. Era o Windows 95, né? Depois virou 95. Mas é isso aí. Então o prompt é esse comando que eu dou para ela. É uma conversa. Né? A gente dá um comando para ela. Mas isso tende a virar o que a gente chama de multimodal. Ou seja, hoje a GPT mesmo, a ChatGPT, se você tem o modo voz, você pode habilitar ali quase que um RAW 9000 lá, com o cara conversando lá e dizendo, conversa com ela em linguagem natural. Isso. Ela te entende e responde para você. O prompt é esse comando de voz, né? Então a gente vai ter IAs aí que vão entender cada vez mais, assim, o gestual. Vai entender. Hoje, por exemplo, já fiz testes de pegar uma plateia, aplicação aí, e bater uma foto e dizer assim, para quem que eu deveria fazer uma pergunta agora, que não tá prestando atenção? Uau! Para quem que eu deveria vender um produto, ou esse meu curso, a partir dessa foto? E ela faz uma análise da expressão da pessoa e diz, vai pro fulano de tal tá de terno, esse cara aqui, ele faz toda uma análise assim. Nossa! Então a gente consegue fazer muitas coisas, né? Agora, quando você fala que vocabulário em si, eu acho que aí não é tão prioritário a questão de quais palavras, porque como a IA tem uma gama de interpretação gigantesca, né? Eu construí uma IA para um canal que é sobre Enem, né? Fazendo até uma referência aqui. E a gente construiu essa IA para quê? Para responder perguntas sobre o Enem. E ajudar a estudar. Não seria comandos ao invés de vocabulário, né? Poderia trocar até quais seriam os comandos. Então, mas e nesses comandos, talvez as palavras não importem tanto. Porque como a IA aprendeu a partir de textos clássicos e também textos de rede de internet, de redes sociais, a informação para ela, você pode dizer você, né? Você pode abreviar, você pode dizer mano, você pode tratar ela do jeito que você quiser e ela vai te entender. A questão é, uma coisa que a gente não tem, que na educação é difícil, que é uma cadência lógica no raciocínio, começo, meio e fim. Então, o prompt adequado tem começo, meio e fim. Independente do vocabulário que eu vou usar. Se é um mineirês, como eu brinquei, se é uma língua, se é inglês, se é um alemão, não vai importar. Vai importar se tem começo, meio e fim. Tem lógica. Para ela entender
né, o que você quer efetivamente. Roberto, deixa eu perguntar uma coisa pra você, que eu andei perguntando pra IA, inclusive, já. Você tá... Ixi, se eu responder diferente dela agora, hein? Mas ela me sacaneou, sabe? Ela fez um... Ficou quase igual girando. Aquela ideia do dicionário antigamente, que você procurava uma palavra, falava tal coisa. Aí você ia na outra, ela dizia assim, o mesmo que você tinha procurado. Já que você está nessa parte introdutória e está falando bastante a respeito, né, do que vem a ser a IA, a questão do próprio prompt, você disse várias vezes a palavra entender. E eu perguntei um dia, com medo dela dominar o mundo, sabe? Que é até uma pergunta que eu tenho para fazer para você, se por acaso no seu estudo chegou a essa conclusão, sabe? Ai, meu Deus. É a seguinte... Não é boa resposta. Pois é. Eu perguntei para ela, falei, escuta, mas você pensa? Ela disse, não. Eu tenho capacidade de entender. Eu falei, mas se você entende, você pensa. Não. E o que é isso? Qual a diferença, então? Porque o entendimento passa por um processo de raciocínio. Certo? É porque assim, hoje a gente tem os modelos de IA mais novos, inclusive os que fizeram bastante sucesso recentemente, eles, se você olhar lá, eles vão dizer assim, raciocinando. E o que se entendeu por raciocínio nesse processo é encadeamento de vários prompts. Ou seja, chega a uma conclusão, a partir daquilo ela autoprocessa a resposta dela e chega a uma nova conclusão. E aí ela vai fazendo isso. O que a gente tem que perceber e entender é que no processo da inteligência artificial generativa, o que nós estamos trabalhando é com probabilidades. É a probabilidade. Probabilidade do quê? De uma palavra aparecer depois da outra. Qual é a chance de acontecer? Por exemplo, se eu dissesse aqui, Paulo, fala mais perto do... Qual é a resposta? Microfone, né? Microfone. Mas por que você não falou copo d'água? Certo. Porque a probabilidade nesse contexto da palavra microfone fazer sentido É maior. é 100%. Não precisa nem de qualquer outro... Um estatístico para mensurar isso. Não, é qualquer outro objeto aqui na sala seria, né, o microfone. Então, o que ela está querendo te dizer é isso. Ela foi treinada com um gigantesco conjunto de textos e dados em que ela mapeou a frequência, porque todo idioma, né, quando a gente vai estudar línguas, eu estou fazendo lá um cursinho de língua de espanhol, de vez em quando eu me pego errando na sequência, na ordem. E aí todo idioma tem a sua base. Quando você pega, então, milhões de falantes escrevendo... Porque hoje, olha, pensa bem, a IA só se tornou possível pela quantidade de textos digitalizados e mensagens que a gente tem na rede. Inclusive, isso é um dilema, né? Da privacidade dos dados, ou seja, o que está sendo usado para treinar a IA e o que não está sendo usado. Mas tudo que você comentou, quando você postou aqui uma foto nossa aqui e disse hoje fazendo um podcast, né? Aqui na cidade de Londrina, por exemplo, isso deu uma informação. E o que é um podcast? 4 pessoas em volta de uma mesa com alguns microfones, então o contexto está ali. Então, e isso faz sentido em português. Em inglês eu falaria de outro jeito, em chinês de outro jeito, em espanhol de outro jeito. Então, o treinamento da IA com esse conjunto de palavras, ele fez com que ela entendesse a frequência das palavras. Tá? Então, assim, ela não sabe o que está respondendo. Mas ela sabe que faz sentido responder naquela ordem. Isso é impressionante, né? É impressionante. É impressionante, porque é mais ou menos como aquela brincadeira quando eu era pequeno, que o pessoal dizia que pegava um texto de jornal e tinha uma mensagem subliminar no texto, juntando algumas palavras ali. Lembra dessa história? Ou a Bíblia, né? Faziam isso também. Exato. E por que isso acontecia? Porque num determinado ordem, aquilo faz sentido. Cria-se um texto. Né? E para IA é a mesma coisa. Então, ela não externa sentimentos, ela copia sentimentos. Se eu faço uma frase para você e eu faço um xingamento, eu sou rude numa frase, é fácil de perceber quais são os elementos ali que dão essa conotação. Se você pedir para ela ser rude, ela vai copiar frases onde os elementos estão assim. E tem muita gente fazendo ajuste. Isso nasceu de um processo de treinamento. O que é um treinamento? A entrada e a resposta esperada. Então tem alguém ali, em algum momento, que dizia, fazendo um parâmetro, isso aqui é isso. Né? Há algumas situações em que a gente mesmo ajudou a treinar. O Google fez uma coisa bem engraçada há uns anos atrás. Ele criou uma IA que você desenhava e você ganhava pontos se ela acertasse o que você estava desenhando. Ela dizia, desenha uma bola. Você desenhava a bola. Desenha não sei o quê. Então, e você ajudava escolhendo figuras e tal. Tudo isso é treinamento. Tudo isso é treinamento. Tá? Então, a gente imputou muita informação. Só que não significa que ela sabe. É a mesma coisa que dizer que uma biblioteca sabe muita coisa. Só armazena a informação. Não sabe. Precisa de alguém para interpretar aquilo que está escrito lá. Né? Mais ou menos nessa linha. Uau, legal. Né? Fábio, você tá muito quietinho.
Eu só estou aprendendo aqui. Eu tô vendo que você Desde tá o só início, escutando. desde o início, me apresentei como estudante. Me apresentei como estudante. Não, você apresentou, é Sim, verdade. eu sou Ele eterno fez um estudante. prompt ali, disse assim, como eu me livro ali um pouco das perguntas. Não, mas essa fala, Roberto, ouvindo você aqui, cara, como eu falei, nós estamos nesse negócio, o FAP, há mais de 25 anos. E humildemente falando, o que a gente de graduação, pós-graduação, cara, se nós não estiver... Daqui sempre foi. Mas se eu não estiver estudando todos os dias, e agora mais do que nunca, tá aqui o motivo de estarmos aqui nessa discussão tão legal, né? Que é o IA. Porque, cara, como empresário que somos, eu acho que todos estão num ponto de inflexão muito grande. Nós não sabemos como vai ser mais liderança, como vamos conduzir os negócios, né? Diante desse momento que estamos vivendo. Então, quem hoje, você falou uma palavrinha aí fundamental, que é o estudar. Né? Quem hoje não se aperfeiçoar, não estiver nesse novo momento agora, vai ficar para trás, não tem como. E para mim, a palavrinha mágica para todos no ramo empresarial, do ramo de negócios, é adaptação. Exato. É adaptação. E a gente vê que muitas pessoas no nosso negócio não tá tendo essa facilidade de se adaptar a esse momento. Muito bem. Nós dentro da empresa, né? Nós temos lá muitos que não conseguem se adaptar. Então, a outra palavrinha que você falou também, que eu tenho muito, que é o treinamento. Então, acho que todos os negócios hoje, né? Esse é o motivo de estarmos aqui nesse bate-papo, do que vem por aí na FAP, né? Que nós vamos daqui a pouco... contar as novidades. Contar as novidades aí, né? Pra quem está nos assistindo, dar o spoiler, né? Nosso novo projeto. É isso, você treinar. Então, nós estamos tendo essa dificuldade, né, Paulo? Sim. Dentro do negócio. Por isso que eu digo que, humildemente falando, que eu já fiz de graduação, de especialização, de curso, cara, humildemente, não serve mais, não adianta, não serve mais. Isso, quando você estava comentando, você começou na década de 90 com IA. Né? Então nós começamos lá na década de 80 com a máquina de escrever, década de 90 com 386, 486, quando veio, né, 2000 veio a internet, e agora, cara, veio o IA que veio pra ficar. Eu assisti uma reportagem da inteligência quântica, fiquei assustado. É assustador. Eu fiquei assustado. Essa é a próxima onda? Eu fiquei... Não é que é uma onda... Não é onda, não. Isso é interessante, sabia? É. Você tocou num ponto interessante, que assim... Não é a próxima, é que e acho que esse sentimento teu é forte, porque habitualmente nós tivemos ali ondas de mudança, por exemplo, a própria informatização, na década de 70, 80. Isso. Depois nós tivemos ali a internet, então nós tínhamos ondas isoladas. O que aconteceu agora é que a gente tem várias ondas que são propulsadas pelo mesmo motor, que são os softwares e a tecnologia. Então a gente tem a IA, a gente tem a computação quântica, que é um negócio assim que não dá nem para comentar aqui, porque a gente assusta todo mundo com o que pode acontecer. A gente tem o Big Data, a gente tem as nuvens, as clouds aí permitindo uma série de outros serviços. A gente tem as tecnologias de rede de alta conectividade, por exemplo, a gente tem hoje, né, internet em qualquer lugar onde a gente for. Isso é fato, que existe um provedor mundial para a internet. Então, todas essas ondas juntas, somadas, é como se elas fizessem não mais uma onda, mas um grande tsunami. E por isso elas vão transformar a sociedade no modelo que a gente vê hoje. É muito forte. Isso eu digo muito nos treinamentos assim, ó, é maior que a própria internet. Quem não está acompanhando, não se deu conta, né? É quase sentado na beira da praia ali, da onda se levantando, uma onda de 30 metros, e o cara ali acho que tá ainda tomando o sol dele, fazendo castelinho de areia. Gelada lá ainda. Vai chegar essa onda e vai virar de ponta cabeça. Você falou uma coisa de treinamento, eu digo assim, é uma era onde a gente já sabe, né? Mas a gente tem que estudar, aprender e reaprender com a mesma velocidade. É isso aí. Porque as coisas mudam muito rapidamente, né? É um alerta, né? É um alerta. É um alerta. Quem ficar de fora... É a realidade já, né? O presente tá aí. O timing é muito curto. Muito curto. Muito curto. Você falar quanto tempo? Porque se a gente falar assim, a gente tá vivendo essa onda aí por 3 anos. Então, assim, em 3 anos a transformação foi brutal de soluções que chegaram ao mercado e que transformaram as empresas. A gente tem empresas internacionais onde o CEO é uma IA. Né, que adota um conselho gestor,
mas e que ela toma as decisões e se você tem uma entrevista dela, ela diz, não, primeiro que eu não sou movida a nenhum sentimento, segundo que eu não sou polarizada politicamente, né, em outro tipo de polarização. Nossa, que arrebentação, Terceiro né? que eu acompanho os dados da empresa em tempo real todos os dias, né, então ela faz um consumo da gestão da empresa de maneira automática e toma as decisões em tempo real. Né? Então, assim, de maneira extremamente assertiva. Exterminador do futuro. Pois é. Inversão IA. Não, aquela pergunta que ele não respondeu. Inversão IA, né? Viu, você deu um gancho aqui, né? Você falou, olha, então essa questão da gente entender que nos próximos 3 anos, né, a IA vai estar tendo, já está tendo, né, mas mais impacto ainda, né? E isso acho que, como a gente falou, é um alerta, né? Para que as pessoas também entendam que elas vão precisar. Quem tá fora precisa entrar, quem tá dentro precisa continuar. É isso? A pessoa me pergunta assim, quando eu dou treinamento, olha, estão dizendo aí que a IA vai tirar o emprego de todo mundo. Isso, a frase clichê, né? Eu digo assim, não. Não. Quem vai tirar é uma pessoa que sabe IA. A pessoa que souber IA vai tomar o lugar daquela que não sabe. Isso é fato. É fato. Né? Porque ela vai ser muito mais eficiente, ela vai render muito mais, ela vai ser muito mais valorosa para a empresa, né, e para os negócios, de maneira geral, do que aquela que não sabe. Infelizmente, a gente poderia comparar essa pessoa que não vai saber IA, ou que não está se preocupando com isso, a pessoa que não sabe hoje usar um computador. Ou usar um celular, um smartphone. Um WhatsApp, por Uma exemplo. planilha de Excel. Ela é para nós... Uma planilha de Excel, bem colocado. Ela Fábio. vai ser para as empresas o que o Excel foi por décadas. Né? Ou seja, era uma prerrogativa na entrevista de emprego dizer isso. E eu digo, inclusive professores, para os quais eu dei muito treinamento, diz, olha, coloque no teu currículo, porque vai chegar já o momento em que a tua pós-graduação, talvez, os caras vão dizer assim, tá, você tem pós, ok. Teu título. Tá, check. Né? É isso aí. Preciso dele. Agora, sabe usar IA? Aí a pessoa vai dizer assim, sei. Qual? O que você faz com ela? Porque daí não vai bastar só dizer que sabe, né? Então, assim, essa efetividade no uso é que vai fazer com que a pessoa seja contratada, inclusive. Né? Aí, igual a gente vê ali, vou substituir um programador, um desenvolvedor. Não vou substituir. Eu estava tendo um debate esses dias num grupo com um amigo sobre isso, né? Porque na área de desenvolvimento ela é muito eficiente, né? Para quando a gente precisa analisar códigos e tal. E aí ele falou, olha, eu peguei um estagiário aqui que só usou IA. E aí ele não sabia mais o que a IA estava fazendo. A IA estava... tinha uma complexidade maior do que ele podia entender. Então, não elimina a necessidade de formação. Né? Nós estamos aqui falando de uma instituição de ensino. Exato. Não elimina a necessidade de uma formação. Mas ela tem que ser aderente e em paralelo a essa nova tecnologia. Que é o que vai fazer a transformação desse novo mundo que a gente vai viver. Que já está vivendo, né? Na verdade. Então, olha só que interessante, né? Vamos colocar aqui para o pessoal que estiver escutando o podcast, assistindo o videocast, né, crescer um pouco com isso. Você falou agora do programador que está usando IA. Por exemplo, eu sou administradora, eu já estou usando IA dentro da possibilidade nos meus planejamentos estratégicos. Eu crio o planejamento, solto para ela, peço para ela testar a probabilidade de sucesso, peço para ela achar onde está o erro, onde ela acha que eu posso melhorar, né, sugerir alguma coisa. Nem sempre eu concordo com ela, mas eu consigo gerar mais efetividade. Usei ela para análise estatística de pesquisa de mercado e foi legal. Então a gente vê que está dando para aplicar. O Paulo está usando também IA. Onde você está usando, Paulo, IA? Como eu disse, eu não consigo mais viver sem ela. Não só nisso, né? A própria gestão institucional também diariamente. A gente não consegue... Para o menor dos atos, a gente pede sempre um auxílio. Né? Sim. Assim... No direito é possível também. Totalmente. No direito, né? Fugindo um pouquinho aqui da questão negocial. Pra gente colocar, né? As áreas, acho que é legal a gente mas no direito, o que acontece? A gente, né, tem várias ferramentas que já foram criadas já específicas para o direito. Sim. Onde, por exemplo, quando a gente recebe uma petição inicial e nós estamos na posição de defesa, né, do réu, vamos assim dizer, a gente já pede para ela criar um modelo de contestação, por exemplo, né? Nós refinamos ela. Isso. Claro que sabendo a pergunta, né, o prompt correto, vai facilitar muito o nosso trabalho, né? Sim. E aí, ao final, certo, desse contexto e também com as provas que foram juntadas pela parte autora, por exemplo, a gente pode pedir um diagnóstico para elas. Eu discuto qual que é a sentença que provavelmente sairia nesse processo. Com a sentença dela, certo? Nós ainda podemos melhorar ainda mais a defesa, por exemplo. É o que fala de futurologia jurídica, que os tribunais são completamente contrários, mas de qualquer forma isso auxilia muito o nosso trabalho. Né? E não só nisso. Economiza horas, né? Não só nisso, no menor dos atos, numa notificação, aquilo que você leva 1 hora, 1h30, 2 horas para fazer,
ela faz em alguns segundos. Então, isso no direito. Mas na parte da gestão gestão também educacional, isso aí, desde a formulação, nós tivemos uma reunião com os coordenadores logo no início do ano. E eu fui coordenador de curso também. Então, o nosso gargalo, o que era? Era elaborar horário de aula no começo do semestre. Como diz, o terror de a qualquer senhora já foi professora também? Coordenadora. É terrível, né? É a pior parte, bater os horários de todo mundo. Agora é uma coisa muito fácil. Pois é. É muito fácil, né? É só colocar a disponibilidade do professor ali, colocar certinho a pergunta, pronto, olha, preciso que seja elaborado dessa forma. Como é que funciona? É uma questão de segundos. Então, facilita muito. E a gente batia a cabeça, hein? Era dias, né? Dias. Era dias, às vezes até semana para poder encaixar um horário institucional, porque é um professor que dá aula em vários cursos, né? Então, era muito difícil. Então, nesse aspecto, auxilia demais, muito, muito, muito. Fábio, o que você tem usado aí, que você se surpreende com ela também, assim? Eu também sou fissurado no IA já há algum tempo que eu venho estudando, venho aprendendo, né? E todo dia se depara com ferramentas novas. Era até a pergunta, quantas ferramentas um dia para outro aparecem no mercado aí com esse boom que está aí, o Roberto? Tem uma ideia? Existe um hub chamado There is an A for That, que é um site que classifica as soluções de inteligência artificial. Em julho de 2023, se não me engano, a gente tinha lá, eu vou falar isso porque é o que eu me lembro da data. A gente tinha mais ou menos 7 mil já classificadas. Aí. Agora a gente já tem mais de 16 mil. Se brincar ali, eu faz uns dias que eu não acesso, mas assim, cresce exponencialmente. Cresce exponencialmente. Então, sei lá, beirando 20 mil das classificadas, né? Porque assim, sim. muitas delas não passaram pelo radar dos caras. Então, mas sim, as classificadas. Agora, isso que o Paulo falou é interessante, porque a gente fala de padrões, na verdade, né? Existem padrões de comportamento e a IA se vale desses padrões no texto, né? Se vale no texto, se vale das sentenças, né? Então, nesse caso, por exemplo, se eu inclusive pegar o juiz especificamente e tiver um rol de sentenças que ele já proferiu naquele caso, ela vai ter uma assertividade ainda maior. Exato. Ela vai olhar e vai dizer, esse cara aqui... Engraçado que, e assim... A gente... prompt novo. Não, é verdade, não. Na verdade, a gente já usa esse trabalho. Pega um determinado desembargador, um determinado ministro do Supremo Tribunal Federal, do STJ, e alimenta com os julgados dele, e pede para ela realmente analisar ali o padrão. Porque como ele pensa, né? Apesar, para além da doutrina ali, do que ele deveria decidir baseado no código, ele tem uma linha de raciocínio, né? Ele tem uma coerência, inclusive, que eu acho que é necessário para uma segurança jurídica ali. Hoje mesmo, desculpa. Não, falar? Hoje mesmo, viu, Larissa, a sua pergunta, diante de nós precisávamos de uma informação rápida, e aí é dados, né? Ela vai se alimentando com o que você vai colocando de dados ali. Então, hoje a gente utiliza a IA dentro do marketing, né? Em vários departamentos, dentro do financeiro, né? Dentro da secretaria acadêmica, né, como o Paulo falou, da coordenação de cursos. Em outras empresas também que fazem parte do grupo hoje, nós temos até uma pessoa contratada só para trabalhar com o IA, né, dentro de outros segmentos. Né? Aí, né? Muitas oportunidades. E o que você falou, Roberto, faz todo sentido, né? Continua no mercado aquele que se adapta, aquele que quer aprender. Né? Quando eu coloquei que não sabe, lógico, você tem que ter uma base para você chegar, você tem que ter uma base. E é lógico, você não precisa ser um PhD no assunto para você dominar. Hoje existem muitas e muitas ferramentas aí que fazem com que você se adapte mais fácil. A própria IA te ajuda a estudar. A IA é algo... Exatamente. Então, dentro do nosso negócio, a gente procura ao máximo, né, explorar aí várias ferramentas que tem hoje à disposição. Para diversos financeiros a gente utiliza uma, o marketing outra, né? Coordenadores outra. O GPT, isso aí já faz parte do dia a dia, já há algum tempo que a gente já vem explorando já, e é fantástico. O que a gente ganha de produtividade em cima das ferramentas é algo... Fábio, a produtividade, desculpa até, mas uma palavra que ele comentou, que é importante, principalmente nesse meio empresarial, é a assertividade. Ou seja, a chance de você acertar... é maior. Ela é maior. É maior, né? Isso é uma coisa engraçada, porque o pessoal pergunta pra mim assim, mas a IA erra, né? Olha, em certa medida, sim. Tem até uma frase ali embaixo, ó, a GPT pode cometer erros, né? Confirma as informações. Isso vale por vários outros LLMs que a gente tem. Aí eu brinco dizendo, tá, e a gente não erra? Né? Porque assim, com a quantidade massiva de informação que a gente tem, ou que ela tem, em certa medida, pode ser que um erro aconteça. Então a gente tá ali para isso. Mas se a gente comparasse, inclusive há muitas comparações no aspecto da multimídia, né? Dos vídeos que eram gerados por IA há um ano atrás e dos vídeos que são gerados hoje, a qualidade é impressionante. A gente já tem curta-metragem gerado somente com inteligência artificial.
né? Então, assim, fantástico. chegou ao ponto de um amador ter um bom roteiro mental e poder ir lá e construir o seu próprio filme e, de repente, esse filme daqui a uns anos vai estar lá concorrendo ao Oscar, né? Porque ele tem... Então, assim, claro, a gente vai ter que entender esse novo modelo, né? De coisas criadas, de informação, a gente tem o lado negativo disso tudo, né? Que são algumas manipulações de imagem, uma série de coisas que acontecem por aí. Mas a gente vai ter que entender que isso já é parte do nosso dia. Não dá mais para tirar. Não dá mais para tirar. E quem não souber usar, vai correr o risco que corre hoje uma pessoa que não sabe usar um computador, não sabe usar um smartphone, né? Não tem mais lugar nesse mercado, né? E não vai conseguir oferecer serviço, não vai conseguir oferecer outros produtos, né? As novidades de tecnológicas ou de serviços que vão aparecer, porque tem muita coisa surgindo do ponto de vista aí de novas frentes de negócio a partir do uso da inteligência artificial, né? E o empresário também, né? Para ele poder contratar, demandar, ele também vai ter que entender minimamente daquilo para poder entender como são as dinâmicas dos processos. E até tem algumas coisas que ele pode resolver, vamos usar o termo, caseiramente, usando a inteligência artificial ali. Ele não vai precisar também contratar necessariamente uma pessoa fora. Muitas soluções podem ser dadas ali com o uso da ferramenta, e quando ele contrata, ele também entende a dinâmica, né? Acho que a grande beleza desse modelo de IA que veio à rua é que ele não pressupõe necessariamente um profissional de IA, necessariamente. Como, é claro que quando você tem um grupo de empresas e você precisa montar um projeto, né, um ecossistema de IA, ali, ecossistema, você vai ter uma pessoa que coordena. Isso. Assim como você tem um coordenador de vendas, você tem um coordenador de marketing, você vai ter um coordenador para gerir todo esse ativo e produzir o efeito necessário. Mas você vai conseguir fazer coisa em qualquer setor com qualquer pessoa, né? Eu brinco lá com meus filhos, a gente faz bastante coisa, né? Então, assim, as crianças hoje conseguem produzir bastante resultado em relação a isso. A gente estava falando de assistir um jogo de futebol, eu falei, qual que será que é o melhor lugar para ele? Ele falou, pai, eu descobri que é o leste inferior, porque eu perguntei para a IA e a gente fez uma análise Olha lá só. do que eu queria ver no campo e ela me disse que era esse. Então, isso vai passar a fazer parte de muitas pequenas atividades, como você disse, né? A gente hoje, eu precisei fazer uma contratação há alguns dias, e aí eu fiz ali uma análise de 20 currículos em 2 minutos, ranqueando eles e com justificativa de por que eles estavam naquela posição. Então, assim, hoje o empresário poderia fazer isso, né? Dentro de casa, sem necessariamente um profissional contratado, mas desde que ele tenha profissionais que saibam fazer aquilo, né? Para os currículos chegarem, ele vai precisar, né, das pessoas. E para ele reinventar o próprio negócio, né? Porque diante de todas essas mudanças, não dá para achar que o negócio também não vai precisar se oxigenar, né? Eu mandei para vocês final de semana, acho que vocês viram, né? Uma experiência educacional em que você não tem mais o professor necessariamente lá, para algumas situações, para alguns momentos, é claro, mas você tem uma IA que ela vai acompanhando e vendo, ó, o que você está precisando aprender mais. Você precisa fazer um processo de tutoria aí. Roberto, e assim, me permita, Larissa, a seguinte pergunta. É berrante e extravagante que nós estamos numa escassez de mão de obra em qualquer setor. Sim. Em qualquer setor. Qualquer empresário que você conversa, ele vai dizer isso pra você, certo? Raramente você encontra alguém que diz assim, não, eu tô tranquilo, não tenho, né? Eu não tenho problema Não tem problema com relação a isso. não tem problema com a senhora é pessoas, consultora, né, de várias empresas, inclusive, sabe muito bem disso. E eu gostaria de saber o seguinte, até uma pergunta, acho que também é dirigida muito ao empresariado de maneira geral. A IA pode suprir isso? Olha, a gente pode ter, talvez ali como se fosse uma complementariedade, né, do processo. Eu acho que assim, tirar as pessoas, até pensando, por exemplo, em eventos como esse aqui, que são presenciais, né, tirar as pessoas talvez não seja a solução, porque aqui a gente troca informação, a gente constrói coisas, e é muito, muito importante ainda essa permanência. Mas que, sim, talvez ela possa servir como talvez uma armadura, uma carapaça ali, para que ela reforce aquele profissional que talvez não tenha todas as competências, talvez não soubesse fazer determinada atividade, então ela vai surgindo como esse suporte, né? Esse suporte de conhecimento, esse suporte de efetividade em alguma ação, quer dizer, ela acaba suprindo esse gap na medida em que ela reforça, olha, eu tenho um cara aqui que ele não é dessa área especificamente, mas ele tem uma expertise aqui que permite que ele, usando a IA, possa também fazer isso, né? Então a gente pode ter ali
uma atenuação, talvez, do processo da falta dessa escassez. O fato é que a gente realmente hoje passa por um processo, né, inclusive de mudança de modelo de trabalho, né? Talvez não seja só escassez de mão de obra, mas de pessoas que queiram efetivamente trabalhar, né, no modelo que a gente conhece, né? Passa por isso. E para suprir essa necessidade, a gente pode usar, sim, a IA como esse suporte, essa armadura aí para reforçar o time. Que legal, né? Legal. O negócio vai longe, né? Mas a gente tem uma novidade pra contar, né? Você sabe, né? Eu tô sabendo. Você tá sabendo, né? Tô Você sabendo. peça-chave aí, pedra 90 no processo. Então, a gente quer contar pra vocês, pessoal, que tá escutando, né? Aquilo que eu falei, quem já foi aluno da FAP, quem é aluno da FAP, quem gosta da FAP, quem não conhece a FAP. Então, a gente quer contar que vai ter um curso de inteligência artificial na FAP. É isso? Isso aí. Pavolac? Isso aí. Conta pro pessoal. Eu vou deixar essa parte pro Fábio contar. Ah, porque ele muito tá bem. envolvido totalmente Passando, no processo, exatamente. Eu vou acrescentar até quem não gosta da FAP também. Ah, quem não gosta... Vai querer estar na FAP, Vai né? querer estar na FAP, começar a gostar da FAP depois dessa notícia, né? Nós estamos trazendo aí, né, um curso profissional da área de IA com o nosso mestre Roberto aqui, que vai realmente transformar e vai também aquele que ainda tem dúvida, aquele que não conseguiu se adaptar, aquele que ainda, sabe, tá amedrontado com essa nova tecnologia. Eu acho que o nosso curso ele vai facilitar a vida daquele que vai trabalhar, do empresário que quer aprender também, né, o que quer se qualificar. Eu acho que o curso, ele vem para isso, né, Roberto? É isso. Se você gostou do que você ouviu aqui hoje, né, Larissa? Oh! Se você achou que faz sentido pra você, se você sentiu medo de ter ficado pra trás ou de estar ficando pra trás, porque não, né, a partir daquilo que a gente discutiu aqui hoje, debateu, você sentiu que faz falta, vai fazer falta pra você, que você ainda não se antenou pra isso, eu digo muito nos meus treinamentos que o tempo da IA é muito diferente do tempo que a gente tem na cabeça, né? A gente tem ali, eu até comecei a falar disso, e acho que eu acabei não finalizando, que a gente teria 800 dias para se, né, atualizar com a inteligência artificial. Esses 800 dias já se encerraram, ou seja, quem não surfou essa onda Tá atrasado. tá atrasado, né? E precisa necessariamente correr atrás, porque ela vai se distanciar cada vez mais rápido de quem ainda não entrou. E sabe de uma coisa, Paulo e Larissa? Os 800 dias vão ser transformados em 8 semanas. Exato. 8 Roberto, 8 semanas. semanas. Então, 800 dias em 8 semanas. O importante acho que vale a pena aqui, Larissa, Vale a a gente pena ressaltar a gente explicar pro pessoal. que é o IA na prática. Na É isso, prática. Roberto? Na prática. É, Você vai aplicada. entender, aplicável, entender a ferramenta, para que serve, como funciona, não é isso? Isso. Você vai explicar os detalhes realmente, ali a particularidade, vamos pegar alguns cases ali, a particularidade e ensinando na prática, é isso? A gente pensou num curso com um viés quase que de um workshop, né? Onde a gente Isso. vai fazer uma parte, explicar o que é, porque não dá pra pular essa parte, né? E vai usar a ferramenta produzindo efeitos imediatos ali durante as nossas aulas, né? Presenciais, inclusive. Isso que eu ia falar, eu preciso levantar a mão para dizer aqui, né? Porque eu acho que em tempos tão digitais, onde a gente consumiu muito material, né, à distância, por IAD, que, diga-se de passagem, é uma metodologia super legal, mas hoje, talvez para quem tá aí, né, num processo de atualização, de entender esse mundo, e até quem tá querendo aperfeiçoar, essa coisa do curso presencial também faz diferença, né? Eu acho que o sim. tete a tete ali, né? Como que você vê isso? Eu vim do presencial, surfei a onda de EAD, né? Vamos dizer assim, em todos os sentidos. E passamos aí pelo momento de pandemia, onde tudo era online. Eu também ministro treinamentos online. Fiz recentemente alguns ali com Brasília e com Rio de Janeiro. Mas eu sinto que quando a gente está presencialmente, em especial diferença. nesse momento, nesse meio onde você tem empresários ou pessoas do mercado de trabalho que procuram uma troca de experiências, né? Procuram ali compartilhar as suas necessidades e a gente faz juntos, né? É como dar um treinamento, por exemplo, para professores. Eu já fiz isso, né? Lá 30, 40, 50 professores juntos. Você tem ali uma troca das necessidades, Diferente, né? Olhando para o seu pai, vendo, opa, o que está acontecendo, o que esse cara está fazendo? Ah, eu faço desse jeito, eu fiz aqui um planejamento, eu fiz desse jeito, eu fiz uma sentença. E a gente vai trocando essas experiências e você tem a oportunidade de perguntar na hora, né, no ato. E como o nosso programa está em 8 semanas, a gente tem a oportunidade de não só fazer naquele dia e revisitar essas dúvidas nos encontros seguintes. Então, eu acho que esse é um formato bem legal, né, porque a gente imagina que a gente vai estar
construindo um amadurecimento na tecnologia, no processo. Não é aquela coisa de vi agora, fui para casa e agora se vira sozinho, né? A gente vai ter esse processo juntos durante esse tempo todo, que eu acredito que é um tempo suficiente para a pessoa sair lá bastante confortável em aplicar aquilo sozinha, né? E dali para frente começar a vislumbrar as aplicações práticas no negócio dela, no dia dela. Isso aí, né? Então, é uma vez por semana, são 8 semanas para construir todo esse conhecimento que a gente viu aqui, que é extenso, é necessário, Sim. né? E é o tópico quente do mercado hoje, né? É necessário. Bom, senhores, eu queria fazer vocês conversarem mais tempo aqui, né? Mas a coisa vai ficando meio puxada aqui. A Laís já tá olhando pra gente lá, Passa o tão rápido que cronômetro a já gente tá nem vê. indo, né? Tanto assunto. Pois Tem é. uma última pergunta com sim ou não só, tá? Se pudesse. Tá bom, vou Tem deixar, só porque sim ou depois, não, só depois sim eu no- vou te fazer só uma sim- pergunta. sim ou não? Só se no prompt Sim ou não? tiver restrição, porque não senão tem não, nenhuma. É sim ou não, quer ver? Sim ou não, tá bom. Vai dominar o mundo aí ou não, Roberto? já dominou. Então, né, é isso que a gente fecha aqui, né? Então eu escrevi aqui, ó, é um mundo sem volta, o mercado não perdoa, né, pra quem não tá nesse time, nesse tempo, né? Mas, né, a gente precisa também mostrar isso pro pessoal, que a FAP tá preparada, né, para atualizar essas pessoas, para trazer todo mundo para perto da gente, e a gente quer isso, né? Criar esse ecossistema, que as pessoas possam cada vez mais compartilhar informação de qualidade, porque assim, ó, não quero... Só hoje aqui o Roberto já quebrou uns 15 perfis de Instagram aí de mais de 100 mil seguidores que vendem prompt, né? Vocês concordam comigo? O Roberto já Com quebrou. certeza. Mas é isso também que a gente quer colocar aqui. A informação hoje, ela é muito necessária, mas ela tem que ser uma informação de qualidade. Né? Vocês estão vendo aqui, né? Quem está escutando a gente, quem está ouvindo, quem está vendo pelas redes, né? No Spotify, no YouTube, tá percebendo que assim... É um coletivo de pessoas de áreas diferentes, com ideias diferentes e com um expert no assunto. Isso faz toda a diferença. Né? A gente não está desmerecendo que as pessoas não possam ter o acesso democrático aí do conhecimento, mas tem muito picareta, né, a nível de internet, de Instagram, e que não é assim. Então, precisa buscar, né, uma fonte. Eu posso te dizer, eu não sei tudo, porque eu também não sou IA. É o que o Fábio colocou, né? Somos estudantes. Mas eu sou muito apaixonado pelos resultados e pelo aquilo que eu venho estudando há muito tempo, né? Então, assim, tudo que eu vejo faz sentido. Quando eu entendi que aquilo ia funcionar, porque tudo que eu estava vendo fazia sentido. Para quem construiu, né? Como eu construí, por algumas décadas, é até feio dizer isso, porque é muito tempo, mas não, isso conhecimento... significa que você é sênior e experiente sênior, no ramo. Né? É bonito falar que é sênior, né? É sênior. Mas, Sênior e gentil, que eu falei pra vocês outro dia. E saber que isso é algo que contribui com as pessoas efetivamente, né? A gente não tá aqui falando de algo que é superficial. A gente tá falando de alguma coisa que já começou e vai transformar o mundo da gente. Então, isso é muito legal. Daqui a alguns anos, a gente vai olhar para esse podcast aqui e vai dizer, poxa, a gente nem tinha nem ideia de quanto isso ia entrar, né, nesse processo. Eu cheguei aqui agora mesmo, fui mapeado ali na portaria por duas atendentes e fiquei olhando para aquele processo e falei, isso aqui tá posto, né? Antigo. É antigo, vai acabar e em pouco tempo, né? Eu vou fazer um cadastro ali ou eu vou entrar num processo automatizado e uma IA vai fazer o processo de credenciamento quando eu chegar, né? Então, assim, eu tenho muitas coisas para contar daquilo que eu penso, né? Inclusive, Paulo, uma boa para contar aqui. Não conta. Deixa pra contar no curso. Não conta. Não dá um spoiler, não. Deixa pro curso. Chama spoiler. Não, foi muito Deu spoiler hoje. É que essa é assustadora. Não conta não, deixa pro Mas, curso. Roberto, só pra finalizar aqui, a Larissa tem ali a seguir, só pegando um gancho que você falou, a FAP Business, que é um produto voltado para negócio, né? Ele trouxe esse tema à tona justamente pela dor hoje, né, dos empresários. E você falou a palavra-chave dentro da nossa dinâmica do dia a dia, foco no resultado. Né? Então acho que esse curso tem tudo a ver, o foco realmente é no resultado. É a pessoa fazer esse curso em 8 semanas. 8 semanas e já colocar na prática. Colocar na prática, ele não vai demorar, meu amigo, 18 meses, 20 meses, é um curso rápido, efetivo. Da dor, sentindo a dor do empresariado, nós ouvimos muito. Daí você vai dar a resposta ali pra pessoa já colocar na prática já no dia seguinte. E eu sei que tem que encerrar, mas como eu falo demais, mas eu gostei da frase do Fábio, porque tem algo além da pessoa sair aplicando.
Uma vez eu vi uma entrevista de um diretor de um banco, grande banco nacional, e ele era de uma área, nada a ver, ele foi diretor de tecnologia. Eu me interessei pela entrevista porque ele era o diretor de tecnologia e esse banco promoveu muitas mudanças no aspecto aí de serviços digitais. E aí a pessoa perguntou para ele e falou assim, mas olha, deixa eu ver aqui no teu currículo, você não tem experiência, você não é formado na área de tecnologia, você não tem nenhum curso aqui, como é que você produziu tantos efeitos aqui? Ele falou assim, olha, eu só precisava saber que era possível. E aí eu pedia para as pessoas fazerem. Então assim, para esse curso existe um outro ganho, que além do empresário sair fazendo, se é o que ele quer, ele precisa saber o que pedir para os outros fazerem. Exato. Só que se ele não conhece a potencial da ferramenta, ele não tem como cobrar. Exatamente. Ele não tem como entender como aquilo Entende. pode colaborar com o negócio dele. Ele não tem como pensar como introduzir isso no negócio dele. Na Então, gestão. assim, é importantíssimo que um empresário, que é uma pessoa da área de business, entre nesse universo para poder dizer, pronto, agora eu entendi o que é. E agora eu sei como eu posso usar. Né? Porque senão eu não posso nem cobrar. Se eu não sei aquilo, como é que eu vou cobrar do meu time? E é muito fraco eu chegar lá e cobrar uma coisa que eu não sei. Né? Então, eu acho que esse é um outro ganho que a gente pode considerar aqui muito, muito interessante para esse nosso curso. E empresário de qualquer porte, né? Qualquer Se você porte, é MEI, qualquer a gente tá empresa. falando pra você também. Se você é, né, médio porte, é pra você. Se você é grande porte, também. Quer Você dizer, tem não- um time de se um é departamento que você serviço. quer capacitar. Você quer montar... Qualquer tipo. Eu sugiro sempre que as pessoas criem nas suas empresas o comitê de IA, né? Que é uma prática, é parte do curso isso aí, ó. Olha lá, olha lá. É o spoiler. Para construir a cultura da IA dentro de uma empresa, não basta que um use o GPT e consulte uma receita ou um corte de cabelo. Precisa que alguém entenda que aquilo é possível e esse comitê sempre faz esse papel de impulsionar isso dentro da empresa, né? Então, assim, às vezes, eu tenho uma empresa, mando 2, 3 lá porque eu sei que isso vai fazer com que o lance da IA é entrar na essência da empresa. Não é só... Ela não é mais... Ela não é uma ferramenta que você comprou, uma TV que você comprou e botou lá na tua empresa. Ela não é uma catraca que você comprou e colocou lá, ou um sensor de digital. Ela é um produto, é um ativo de conhecimento que você precisa introduzir no teu funcionamento. Fazer Você parte na da tua cultura do É negócio. isso aí. É Exatamente. isso aí. Agora o Paulo vai contar como quem assistiu esse episódio gosta da FAP, não gosta da FAP, estudou na FAP, não estudou na FAP, ou seja, né, da nossa região, porque isso também é legal, né? A gente chega aí em tantas cidades do Vale do Ivaí com esse tipo de mídia, né, e tudo mais. Como que a pessoa faz para fazer o curso lá com a gente? Vamos contar isso. Olha, é simples, é muito, muito simples, Larissa. Simples, rápido e Muito direto. simples, E irá direto. conhecer quem? A Iris. Exatamente. A Iris. Começa por uma IA. Começa com IA. Exatamente, né? Basta acessar realmente o nosso site www.fap.com.br, clicar lá no nosso ensino presencial, que é um curso presencial, né? Exatamente. E aí poderá clicar nos nossos banners, que nós temos as chamadas lá, ou mesmo no nosso Instagram, que também nós temos as chamadas, todas as nossas redes sociais, TikTok, Todos os canais, né? todos os canais, né? Nós temos o link lá que já pode fazer inscrição direto, tá? Nossa. Online mesmo faz a inscrição, né? Já gera o boleto, já faz tudo lá. Realmente, todo o procedimento é feito de maneira online, certo? Ou através realmente da nossa Iris, né? Da nossa central de atendimento também é possível para que a pessoa possa se matricular. Então é muito simples, tá? Nós temos vários canais aí que é fácil para poder realmente... Ou se ela quiser tomar um café Também. comigo, com o Paulo, Exatamente. conhecer a estrutura, vai até a FAP também. Pois né? é. Estamos lá de braços abertos para receber e fazer a sua matrícula E e já tudo. começar a estudar daqui uns dias, né? Não, peraí, e pra quando que é esse curso? Ah, a gente já vai soltar as datas lá nos banners, né? Mas tá aqui, ó. Acessem lá o nosso site, nossas redes sociais. A priori, 23 de 23 de junho. Né? O início das aulas, 23 23 de junho. Exatamente. Isso A primeira aí. aula tem Eu, uma sou, marcada eu, de eu 23 entrei no clima de dar spoiler. Eu tô vendo. A pressão aqui tá Era pra grande. dar spoiler, eu tô... E quem tá assistindo a gente, ouvindo também, o importante também é dizer que a gente tem hoje a possibilidade também de fazer alguma visita, né? Porque às vezes tem empresas que ouviram esse podcast e falaram: poxa, esse produto é pra gente. Vai vir 1, 2, 3 pessoas, ok, a gente tem possibilidade de visitar, fazer uma boa negociação, enfim, né? O preço tá bacana, a condição tá bacana. Pra ir na FAP é muito fácil, muito rápido o acesso. A equipe FAP tá preparada pra te atender e o Roberto vai estar lá às segundas-feiras, durante 8 semanas, né? Pra te ensinar, desvendar, desmistificar, quebrar os mitos da IA. Esse é o ponto-chave. É isso aí, eu vou É dar outro isso aí. spoiler final aqui. Nossa, né? hoje tá muitas emoções E o aqui. Fab Business também tem um produto que é Muito bem. particular, uma empresa que é um
o curso, né, lá dentro da empresa dele, Isso. ele vai ter também. É possível também. isso aí. Exatamente. Nem É que eu isso. fizer um clone meu. Eu Eu já fiz um clone ali. Seu sangue já é azul, é FAP já. Já. É, Já e a fizemos a transfusão de sangue do Aí, ó. Roberto já. Não, né? e a Azul gente vai já. te contar que você vai estar em todos os cursos de pós-graduação da FAP, que também olha aí. vai estar saindo aí, gente. Isso já é spoiler, Espera. viu, E gente? tem mais Isso é spoiler ainda, tem mais. Eu sabia, olha, tem mais olha quanto spoiler, nem eu sabia. Muito spoiler. Bom, gente, então, realmente, agora a gente chegou aos 59:50 do cronômetro. Não tem jeito, tem que acabar o episódio, mas o papo ia longe, não ia? Ia longe. Ia longe, né? Então, olha, quem tá aí com a gente agradece, né, que tá assistindo, tá consumindo esse projeto novo que é o podcast, o Spoiler da Aula. Vocês vão ver muito mais coisas, muito mais gente passando por aqui. A ideia é trazer, né, sempre um professor, uma pessoa que vai dar um curso, uma aula na pós, ou até de repente, novidades da graduação, né? Sem Que dúvida. venham aqui pra gente fazer esse bate-papo e que as pessoas possam sentir, né? Toda essa energia que a gente tá trazendo e essa boa intenção, essa busca legal de trazer outros profissionais para somar nesse timaço que a FAP tá empenhada, né? Em fazer, em criar pro 2025 lá dos alunos e dos nossos futuros alunos. Então, a gente quer que você continue seguindo a gente vai estar no Spotify, que é novidade também, né? A FAP tá no Instagram, tá no TikTok, tá no site, no Facebook. Então, assim, você vai sempre achar um jeitinho de acessar o spoiler da aula lá do YouTube, né? Inclusive, o videocast vai lá pro Isso aí, YouTube. vai pro YouTube. Né? Se você quer, você não se contentou só de ouvir o Roberto, quer ver o Roberto, vai pro YouTube. Olha a cara da Vânia aqui, hein? Coloca o link lá na Né? IA e pede pra ela resumir o conteúdo do O vídeo. conteúdo do vídeo, olha lá. Outro spoiler. Né? Mas continua seguindo a gente. E principalmente, se você gostou, compartilha aí com os amigos. Mostra que esse conteúdo tá chegando. Porque a gente faz pra vocês com muito carinho, com muita dedicação. Pra que vocês fiquem mais pertinho da gente e possam, né, ser nossos alunos, estar conosco, criando esse ecossistema de conhecimento, né, e de realização, né? Porque o slogan agora é: faça o que tem que ser feito, faça FAP. Perfeito. Não é isso? E a gente tá junto e a gente espera vocês lá pra fazer esse curso fantástico. Mas corre, porque pouca vaga, né? Tem que ser pra ter qualidade. É VIP, né? É VIP, É VIP. tá? Então já a gente lançou aqui, ó. Se você se interessou, já vai lá e conversa com a equipe FAP, porque são poucas vagas pra você participar e sair na frente e tá sempre atualizado aí no mercado e conseguindo os melhores resultados pra tua empresa, pro teu negócio, pra tua carreira. Tá bom? Certo, senhores? Missão Certo. cumprida? Missão Bom. cumprida. Poxa, então, valeu. Muito obrigada. Eu que E a gente se vê agradeço. de novo no Obrigado. spoiler da aula. Isso aí, valeu, Valeu. pessoal. Obrigado.